dia 24 do corrente, feixes de luz disparados pelo objeto acertaram algumas pessoas. Uma mulher atingida, inclusive, teve um episódio de aborto. Todas as pessoas atingidas, 3 no total, encontram-se neste momento enfermas, apresentando dor de cabeça e desequilíbrio sensorial. Uma delas sente o corpo em choque, graças ao trauma. Então esses trechos que vocês acabaram de ler foram um dos documentos que a FUNAI liberou, né, mediante uma solicitação minha. Então esse documento, assim como outros documentos que a FUNAI liberou publicamente, eu estou anunciando hoje, tá? O conteúdo desses documentos, vou disponibilizar eles, embora eu já tenha pedido à FUNAI para colocar esses documentos no acervo de OVNIs do Arquivo Nacional. Tá? E como que eu consegui esses documentos, né, sobre ataques de OVNIs a tribos indígenas? Eu consegui esses documentos pela Lei de Acesso à Informação. Então eu fiz uma primeira solicitação genérica para a FUNAI, mas não tive resposta, porque pela Lei de Acesso à Informação, para você conseguir uma resposta, você tem que fazer a pergunta certa, né? Então, se você não estabelecer em termos de recorte temporal e delimitar o assunto que você quer de forma muito específica, você não vai ter uma resposta, tá? Então, eu tinha um caso em 2016, um ataque à tribo indígena que foi noticiado amplamente, principalmente nas mídias do Acre, tá? E a partir desse ataque, numa investigação que eu fiz, eu descobri que na verdade essas ocorrências começaram no ano de 2013. E a partir daí que eu consegui desenrolar informações para conseguir fazer um pedido para a FUNAI e agora ter a liberação desses documentos que eu vou apresentar agora para vocês. Contextualizando, né? Onde é que foi que aconteceu isso e de onde se refere esses documentos? Esses são documentos de ataques de OVNIs na tribo indígena Campa, tá? Do rio Amônia. Tá? E essa tribo indígena Campa, ela é denominada pela própria tribo popularmente como Axaninca, né? Então os Axaninca estão em sua maior parte no Peru, e parte deles estão no Acre, ali, divisa com o Peru na parte brasileira. Tá? Então os Axaninca, né, que são os Campa, segundo a FUNAI, eles são divididos em duas grandes regiões, principalmente aqui no Brasil, a região do rio Amônia e a região do rio Envia. Tá? São extremamente socializados, utilizam aí alguns a internet, fazem oficina de fotografia, viajam ao mundo, falam sobre a sua cultura, são bem conhecidos no Brasil. Inclusive o ator Marcos Palmeira, um dos embaixadores dessa tribo indígena aqui no Brasil, né, junto com alguns outros artistas. Então eles têm um contato bem fácil com o mundo dos brancos aí. Tá? Esse caso desses documentos liberados, eles são especificamente dos Campa do rio Amônia, tá? Que é um pouco mais ao norte do Acre. E essa tribo ela fica localizada no município de Marechal Taumaturgo, que é um pequeno município ali no interior do Acre, próximo do município de Cruzeiro do Sul. Aí sim, Cruzeiro do Sul é o maior município do interior do Acre em termos turísticos e econômicos. Os Campas são uma tribo que ao longo dos anos foram escravizados pelos seringueiros para trabalhar nos seringais da região, e aos poucos foram conseguindo a sua libertação. E tem uma família que vai ser chave aqui nesses documentos que eu estou falando, que é a família Pianca. A família Pianca ela foi formada por uma mulher que era filha do maior seringueiro da região, com o cacique dos Axaninca, dos Campa ali do rio Amônia. Então formou-se essa família poderosa, que é a família Pianca, e é a família ali que lidera ali a região, tanto na tribo quanto, por exemplo, na prefeitura. É uma família influente na região que tem assessores no governo do Acre. Então uma família bem tradicional ali, essa família que participou dessas ocorrências, desses eventos, principalmente na região. Como eu falei no início, eu consegui mais dados sobre essa ocorrência porque no ano de 2016 houve um ataque aí de OVNI aos campos isolados, não do rio Amônia, mas do rio Envira, tá? Já no município de Feijó, mais ao sul do Acre, nas aldeias de Nova Floresta e Cupuaçu. E tem um relato aí de um professor Axaninca, chamado Ayrton, que ele descreve: era uma máquina pequena que acendia luzes vermelhas, azuis e verdes.
relatou o índio, acrescentando ainda que o OVNI exalava um odor de pneu queimado. Na semana passada, esse professor Ayrton socorreu o índio Yaka Chaninka, que foi atingido por descarga de um suposto disco voador, depois de ter disparado 18 tiros de espingarda na direção do objeto. Ele se deslocava muito rápido, em todas as direções, declarou Ayrton. Ninguém está conseguindo dormir nas aldeias. Estamos aterrorizados com aquele negócio estranho, que não é um drone, assegura o professor. Então a aldeia lá de Nova Floresta de Copaçu ficou aterrorizada com esse evento, também pediu ajuda aí à FUNAI, e aí desenrolou-se uma investigação. E que documentos aí que foram conseguidos aí através do fólogo Edson Boaventura por um pedido de lei de acesso à informação? Foi conseguida essa informação técnica da FUNAI número 9, de 2016, do Gabinete de Presidência da FUNAI, Ministério da Justiça, de 27 de setembro de 2016. Nessa informação técnica é dito que, conforme relatado pela Coordenação Regional de Juruá, no Acre, desde março deste ano são promovidas reuniões periódicas com as lideranças da tribo indígena Campa e isolados do Envira Feijó, com vistas a acompanhar junto aos indígenas uma solução para a questão. Em face do trabalho desempenhado pela Coordenação Regional, que tem acompanhado as informações e ações de outros órgãos públicos, como a Polícia Federal, o Exército e a Polícia Militar, em observância à lei vigente, a Lei de Acesso à Informação, não há material exclusivo produzido por esta fundação a ser disponibilizado a Vossa Senhoria, razão pela qual recomenda-se que o pleito seja levado à Superintendência da Polícia Federal no Acre. A gente sabe que a Polícia Federal não é muito boa de fornecer informações pela LAI, tá? É muito difícil conseguir algo deles, tanto que o Edson não conseguiu na época. E vocês veem que foi uma ação coordenada envolvendo muita gente, muitos órgãos, Polícia Federal, Exército, a Polícia Militar, a coordenação da FUNAI, enfim, deve ter bastante documentação sobre esse caso que não veio à tona ainda. E o que eu descobri foi com base nesse caso. Eu peguei esse caso, fui descobrindo mais informações na minha investigação e cheguei que em 2013 é que essas ocorrências começaram. E aí é que eu solicitei esses documentos dessa época, que eu consegui com a FUNAI agora. E quais foram esses documentos disponibilizados pela FUNAI que eu estou colocando a público agora? Temos uma carta de denúncia dos índios solicitando ajuda à FUNAI, há uma informação técnica resumindo a ocorrência, também feita pela FUNAI, e uma resposta da FUNAI a um ofício da Procuradoria da República do Acre. A Procuradoria ela fez um inquérito civil, ou seja, uma investigação, desde 2013 para poder verificar o que estava ocorrendo ali nessa tribo dos Campa. Então essa é uma imagem aí da carta-denúncia, da FUNAI, com o assunto de pedido de investigação da FUNAI sobre avistamentos de objetos não identificados na TI Campa do Amônia. A partir de relato oral e denúncia escrita, a liderança Benque Chaninka relata a observação de estranhos objetos, luzes e bolas de fogo que aparecem sobre a aldeia Alpichá, TI Campa do Amônia, município de Marechal Traumaturgo. Assim pede ajuda da FUNAI para investigar o caso. E aí tem o comunicado, a carta do povo Chaninka do Rio Amônia, feito pela sua liderança Benque Chaninka, onde ele fala: vimos por meio deste comunicar à coordenação regional da FUNAI no Vale do Juruá o avistamento de objeto não identificado na aldeia Alpichá. Esse objeto foi visualizado várias vezes, a partir do último dia 24. Trata-se de uma esfera de cerca de 4 metros de diâmetro, que dispara feixes de luz, geralmente na cor azul. Os moradores da aldeia tentaram fotografar e filmar o objeto, mas não tiveram sucesso, já que este se encontrava próximo ao solo. As máquinas simplesmente não funcionaram. As imagens fotográficas foram conseguidas apenas quando o objeto estava distante. No dia 24 do corrente, feixes de luz disparados pelo objeto acertaram algumas pessoas. Uma mulher atingida, inclusive, teve um episódio de aborto. Todas as pessoas atingidas, 3 no total, encontram-se neste momento enfermas, apresentando dor de cabeça e desequilíbrio sensorial. Uma delas sente o corpo em choque, graças ao trauma. A comunidade está preparando relatório circunstanciado com as fotografias e melhores informações para apresentar à FUNAI. De todo modo, solicita a FUNAI que intervenha junto à Polícia Federal e ao Exército para tomar uma medida de observação para a identificação do objeto, já que a comunidade encontra-se em estado de insegurança. Então vocês veem que é uma carta bem contundente, inclusive uma índia chegou a abortar, que ele fala, e o interessante é que ele comenta que quando o objeto estava próximo ao solo, talvez por conta de alguma interferência eletromagnética que esteja ocorrendo nos equipamentos, esses equipamentos não conseguiam fotografar o objeto, só quando ele se distanciava que você conseguia fotografar. Essa carta ela foi enviada por ninguém menos que Benque Chaninka, o Benque Pianco Chaninka dessa família tradicional Pianco. O Benque é uma liderança e pajé da sua tribo,
ele é conhecido pelo contato aí com Milton Nascimento nos anos 90. O Milton teve no Acre, nos anos 90, teve contato com ainda menino Bank e fez uma música também chamada Bank. Esse indígena recebeu várias homenagens da Globo, viajou o mundo, inclusive a ONU, é extremamente esclarecido e desenvolto e consegue articular e fazer comunicação com os dois mundos, né? O mundo indígena e o mundo dos brancos. E por isso que os Axaninka, por consequência disso, são um povo que tem bastante contato com a nossa cultura. Isso tudo torna, claro, os relatos mais confiáveis, né? Sendo uma pessoa mais esclarecida, com mais informações, sendo essa liderança que ele é, certamente esses relatos vieram à tona e receberam uma investigação da FUNAI massiva por conta dessa liderança ter feito esse comunicado. Talvez se fosse um outro indígena ou outra liderança de outra tribo, não teria sido levado com tanta seriedade. A partir dessa carta denúncia do Bank, a FUNAI gerou uma informação técnica 15, né, da Coordenação Regional de Juruá, do ano de 2014. Então essa carta do Bank foi em julho, já em agosto foi emitida essa informação técnica pela FUNAI, com o assunto compilação de informações referentes a avistamento de objetos luminosos na tribo indígena Campa do Amônia, e aí o número do processo. A presente informação objetiva contextualizar a situação apresentada através de denúncia recebida na CR Juruá, quanto ao aparecimento de estranhas luzes sobre o céu da aldeia Alpiucha, TI Campa do Amônia, município de Cruzeiro do Sul. No dia 31 de julho de 2014, o indígena Bank Pianco Axaninka se fez presente na sede da CR Juruá, relatando e apresentando denúncia em anexo quanto a estranhos fenômenos que vinham ocorrendo em sua comunidade. Tratava-se de luzes, objetos luminosos e bolas de fogo que estavam assustando a população local, e que numa destas aparições haviam atacado alguns moradores, tendo levado inclusive ao aborto espontâneo de uma jovem, que segundo Bank foi acertada por um feixe de luz que saiu do objeto. No mesmo dia, o assessor indígena do governo do Acre, o secretário de Justiça do Estado, o comando do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, 61 bis, e a Superintendência da Polícia Federal entraram em contato à procura de mais informações, uma vez que Francisco Pianco, irmão de Bank Axaninka, e assessor especial do governo, lotado na Secretaria de Planejamento do Estado, então vocês veem a influência da família Pianco na região, e haviam nos alertado sobre o ocorrido. Destes, somente o Exército não interessou-se pelo caso, uma vez que, segundo a tenente que telefonou para a coordenação, o comando precisa de mais informações sobre o que poderia ser, pois a informação que havia chegado era de que se tratava de um conflito entre tribos. Transcrição. Então vocês veem, assim como no caso Varginha, né, onde o Exército dava justificativas bem estranhas, né, nesse caso o Exército se desviou, falando que a informação que eles tinham era diferente, que era apenas um conflito entre tribos, né? Mas certamente o Exército, fora dessa coordenação, por meio de sua inteligência, investigou esse assunto. Colhidas as primeiras informações, a Superintendência da Polícia Federal reforçou o contato com a CR, no intuito de realizar uma missão emergencial para apurar os fatos. Ou seja, se a Polícia Federal entendeu que aquilo tinha a importância que teve, certamente a Polícia Federal não considerou e não tinha informação que era um conflito entre tribos, né? Então, tanto fato que eles foram fazer essa missão lá na tribo. Missão esta construída sem comunicação com a CR, onde 2 agentes foram para a aldeia Apiuchá, sem conhecimento da ação, da região ou do contexto local. Afirmação esta dada por um dos agentes da PF antes da viagem. Nesta primeira missão, não foi possível a participação de um servidor da CR e da FUNAI, né? Haja vista a falta de recursos logísticos para tal, pois não conseguiu-se vaga no sistema de transporte da região, e a CR ainda não possui embarcações. Assim, monitorou-se a situação através de contato telefônico e por internet junto à comunidade. A presença dos agentes federais na aldeia durou somente 2 dias, onde, segundo informação de um destes, não foi possível ver nada, somente apurar algumas informações. E a FUNAI coloca uma observação: não tivemos acesso ao relatório escrito pela PF desta missão, pois até a data dessa informação técnica ainda não havia sido empossada a chefia da delegacia em Cruzeiro do Sul, e a missão ficou sob comando da Superintendência em Rio Branco. No entanto, em relatos colhidos via telefone com as lideranças da comunidade, esta missão da DPF-CZS não deu diligência e observações nem conversas com a comunidade. E aí eu coloco as informações mais relevantes do documento, né? Esse documento eu vou disponibilizar e eu estou fazendo aqui um resumo dos fatos mais contundentes aí que aparecem. Então ele fala que no início deste ano, Isaac viu algo parecido com uma bola de luz, Isaac era uma testemunha, né, local,
que piscava principalmente para baixo. O objeto deveria estar a cerca de 600 metros de altura. Mais recentemente, um objeto que emitia luzes brancas e estava na altura aproximada em que um pequeno avião voa, foi visto por ele. Não emitia som e realizava um trajeto firme. Um indígena atirou em sua direção e o objeto fez uma curva e desceu um pouco, diminuindo a velocidade para depois subir rapidamente. As aparições do objeto têm deixado a comunidade assustada. As atividades de caça e pesca foram afetadas, pois o horário recorrente em que é visualizado, 18 horas, é dos momentos preferidos para estas tarefas. Então você vê que parece que o objeto sabia ali que 18 horas era o horário em que os índios saíam, né, para fazer as atividades, e era o horário em que eles mais apareciam. Deve-se destacar da fala de Isaac que o objeto não é visualizado em ocasiões de lua cheia. Ele pensa que deve haver algo relacionado ao comércio de órgãos. De todo modo, acredita que a luz emitida pode matar. Aí essa informação é interessante, né, que o objeto não era visualizado em lua cheia. E sobre isso eu lembro que há um livro do ufólogo Marco Antônio Petit, em que ele faz uma estatística dos OVNIs que ocorriam na Serra da Beleza, que é uma região do Rio de Janeiro que é casuística, em que ele comentava lá nessas estatísticas e que os períodos de lua cheia realmente eram os períodos em que menos apareciam os objetos, em contrapartida aos períodos de lua nova. Quanto a essa fala dele, que ele fala que deve haver algo relacionado ao comércio de órgãos, né? Isso é em virtude de uma lenda que eu vou comentar mais pra frente, que é dos Achaninca do Peru, sobre uma criatura que eles encontram alguns corpos aí sem órgãos. Então há essa lenda aí de que há criaturas que roubariam os órgãos. Segundo Isaac, os parentes que viram o objeto mais de perto afirmaram que tratava-se de algo com formato de H. Houve uma família que visualizou uma luz na copa das árvores por volta das 21. Então você vê como o objeto eles ficavam baixo mesmo. Assustados, gritaram e a luz sumiu. Uma hora depois a luz voltou, lançando um feixe de luz para dentro da casa, provavelmente da casa de Moisés, o que teria causado desorientação e cegueira momentânea a membros desta família. Ato contínuo, o homem ouviu algo como se fosse um sopro e partiu para cima do objeto, mas a luz apagou-se. Registre-se aqui o relato de Benki Pianco, que afirma que na ocasião, uma das pessoas atingidas pelo feixe de luz abortou. Para Isaac, o aborto pode ter sido acarretado por queda, já que os moradores correram em pânico. A situação descrita acima seria a primeira vez em que o objeto desceu tão próximo aos moradores da aldeia, mas não foi a única, já que o objeto ficou próximo ao solo outras 2 vezes. Em nenhuma delas foi possível ver alguém dentro dele, apenas luz. Saliente-se que, segundo Isaac, apenas uma família, a mesma do caso narrado no parágrafo anterior, havia visto o objeto tão próximo. Os outros moradores só viram uma luz no alto. De modo geral, ambos relataram um objeto voador não identificado, fazendo um percurso de oeste a leste, vindo do Peru, e algumas vezes fazendo o trajeto contrário. A visualização do objeto remonta pelo menos ao ano passado, geralmente a partir das 18 e finalizando às 22. Então esses horários são muito parecidos com os horários que os objetos apareciam para atacar a população lá em Colares, na Operação Prato, né? Ambos descrevem, portanto, um objeto luminoso que percorre um trajeto oeste-leste, saindo do Peru. Sabe-se que a oeste da tribo indígena Campa do Viamônia, em território no país vizinho, uma base do exército peruano. Há ainda a possibilidade de o objeto estar ligado a narcotraficantes. De todo modo, deve-se trabalhar com a ideia de que trata-se de um veículo aéreo remotamente pilotado. Foi levantada informações junto a outros moradores, todos da família Pianco, que dominam a língua portuguesa, de maneira geral de lados conhecidos. A título de informação, vale citar que em 2011 veiculou-se matéria na TV Juruá, local, sobre estranhos avistamentos de bolas de fogo nos céus do município de Guajara, Amazonas, cidade vizinha de Cruzeiro do Sul, ou seja, na mesma região. Este fenômeno foi amplamente filmado e presenciado por muitos moradores locais. Se alguém tiver essas filmagens aí, por favor, apresente aí para a gente poder colocar no público. Por fim, o último documento liberado pela FUNAI é um ofício, tá? Da CR Juruá à Procuradoria da República do Acre, que é uma resposta a um ofício da Procuradoria, né? Desse inquérito civil que vocês estão vendo, que foi uma investigação da Procuradoria do Acre. Inclusive, eu já solicitei ao Ministério Público Federal que envie a documentação tanto desse ofício da Procuradoria quanto desse inquérito civil sobre o caso. E isso já está tramitando lá regionalmente
na Procuradoria do Acre. E o que a gente tem nesse ofício, né? Senhor Procurador, vimos pelo presente responder ao ofício supracitado, informando que não temos registrado ocorrências nos últimos 3 meses, envolvendo as chamadas bolas de fogo. Reforçamos a recomendação constante no ofício 007-GAB-2015 CR Juruá. Esse ofício a FUNAI não me enviou, eles não estão conseguindo encontrar, parece que ele foi feito localmente na CR Juruá e não repassado à FUNAI sede. Então eu estou cobrando deles, eles estão averiguando. Então a FUNAI reforça a recomendação à Procuradoria desse ofício que enviou a Procuradoria antes, sobre a necessidade de que instituições de proteção de fronteira possam inteirar-se dessa situação e assumir essa investigação, como por exemplo o Exército e a Aeronáutica, que possuem maiores condições, competências e logísticas para o mesmo. Reforçamos que continuaremos o monitoramento da região, nos colocando à disposição para prestar as informações que forem solicitadas, sem mais para o momento. Então vocês veem que esse ofício enviado à Procuradoria foi em outubro de 2015. Eles comentam que estão há 3 meses sem ocorrências, ou seja, em julho eles cessaram essas ocorrências. Então a gente pode inferir que desde 2013, que é quando o inquérito civil da Procuradoria começou, até julho de 2015, a gente teve esses acontecimentos afetando as atividades da tribo indígena e colocando aquela população em pânico. E vocês reparem que a FUNAI recomenda que seja empregado o Exército e a Aeronáutica. Nesse caso, ou seja, em 2015, depois de investigar, eles viram a gravidade da situação e que realmente estavam ocorrendo esses fenômenos por lá. Então vocês veem que a partir desses novos documentos surgiram uma série de outros documentos que eu solicitei, documentos da Polícia Federal, a Procuradoria Regional do Acre e documentos da própria FUNAI. Eu já solicitei a todos os órgãos que me enviem esses documentos e assim que eles enviarem esses documentos eu vou torná-los públicos, porque é meu dever aí como cidadão, né? Vocês podem falar, Rony, como é que eu verifico a autenticidade desses documentos? Bom, eu já solicitei à FUNAI que coloque esses documentos no Arquivo Nacional, mas quem desejar pode, segundo a lei da informação, entrar no sistema e pedir à própria FUNAI para que sejam enviados esses documentos que eu estou disponibilizando. Então eu recomendo que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para ficar por dentro, porque com certeza novos documentos vão surgir e à medida que forem surgindo eu vou disponibilizando para vocês essa documentação. Então até a próxima e fiquem ligados aí.